Oi, pessoal, tudo bem? Módulo 94 continua como o módulo anterior, falando de produção de narrativa e de suspense, tá? E ele tem uma parte aqui que ele fala que, além disso, pode-se iniciar uma narrativa pelo meio, de modo que somente depois que seja revelada a situação inicial. Contar fatos que não seguem uma ordem cronológica tende a gerar confusão nos leitores, que ficam intrigados para tentar colocá-los em ordem. Ele fala também do tema abordado, que foi o fato de suspense a ser construído pelo adiantamento de revelações. Ele deu um exemplo assim, aqui, em O Cão dos Baskervilles, como é demorada a revelação da carta, né, o conteúdo ali da carta anônima, a introdução de Henry, depois a menção de um enigma, mostra-se o envelope, o que está escrito nele, ele é aberto e revela-se então a carta, descreve-se a aparência das letras e, finalmente, é exibida a Holmes. Certo, pessoal? Bom, aqui embaixo ele fala também que é importante pensar sobre quem é o narrador da história da suspense. Por exemplo, será que o livro de Sherlock Holmes seria tão interessante se tivesse um narrador onisciente? Esse tipo de narrador sabe tudo o que se passa na história, portanto, o leitor não poderia fazer descobertas justamente com Holmes, como ocorre quando ele é o narrador personagem. Assim, limitar o ponto de vista de quem narra a história contribui para que haja mais lacunas a serem desvendadas, sendo um recurso bastante empregado para a criação da suspense. Logo abaixo nós temos um outro comentário aqui de um texto, ok? Vocês podem ler. E aí ele fala assim, ó, o que você esperava do final dessa história? O desfecho parece ser surpreendente porque o narrador cria uma expectativa de modo que o homem está cometendo algo ilegal quando descreve o lugar e os procedimentos pelos quais ele tem de passar para obter o pacote de feijão. Não vou falar tudo, né? Porque senão eu vou acabar contando a história aqui para vocês. Pessoal, aqui é a parte de narração. Eu vou já abrir um gancho para o módulo 95 e 96, que é totalmente revisão de acentuação. Isso aqui eu sei que vocês sabem de A mais B, ok? Então, olha, eu só vou colocar essa partinha aqui embaixo, olha. No português, há dois tipos de acentos gráficos que assinalam o acento tônico, sílaba em que recai a tonicidade, o acento agudo e o acento circunflexo. Veja a seguir as situações que eles são usados. Então, aqui tem um exemplo do acento agudo nas vogais tônicas. Tem aqui o circunflexo, que é usado nas tônicas fechadas. Depois, aqui eu tenho um exemplo de oxítonas, palavra cuja tonicidade está na última sílaba. Eu tenho aqui as paroxítonas, cuja tonicidade está na penúltima. Eu tenho a proparoxítona, cuja está na antepenúltima. Aí nós temos aqui regras de acentuação, regras para as oxítonas, aí estão todas bonitinhas aqui. Regras para as paroxítonas, ok? Tudo bonitinho aqui. Aí ele fala, de acordo com as regras apresentadas, podemos usar os exemplos a seguir. E aí ele dá alguns exemplos. Depois ele fala das proparoxítonas, ok? E aqui ele coloca pra gente alguns casos especiais, os que não são acentuados, ou por que não são acentuados, que nós temos de tongo aberto, temos de tongo fechado, ok? Ele fala aqui do acento circunflexo, que é um diferencial usado nos casos apresentados a seguir, que ele coloca aqui pra gente, ok? Meus amores, aqui continua então os exercícios para vocês fazerem, tá? Na página 94, 95, sendo que a 95 é somente o exercício 7 e 8.
e a página 352 toda, e a 353 só até o exercício 7. Tá bom, meus lindos? Beijo para vocês, fiquem com Deus.